Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre namoro. Esse tema que a gente sempre vai ter que voltar a ele, né? Tem muita coisa para falar sobre isso, como é que era o namoro nos meus tempos de namoro, jovem ainda, ou como é o namoro agora, como que as pessoas hoje enxergam esse tema namoro. E nós vamos conversar e trouxemos aqui hoje 2 pastores que já namoraram, noivaram e agora casaram, e que têm experiência para poder falar sobre esse assunto. Eu estou aqui com o nosso pastor lá do Engenho da Rainha, o pastor Bernardo Batista. Pastor Bernardo, seja bem-vindo ao Conexão, em nome de Jesus. Pastor Ednilson, é um prazer estarmos aqui nesse programa e que Deus possa abençoar grandemente a vida dos que vão estar assistindo essa programação, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, também estamos aqui com o nosso pastor de Nova Aurora, o pastor, meu amigo, pastor Eladir Amaral. Pastor Eladir, é sempre bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, pastor Ednilson, mais uma vez poder estar aqui, né, junto com os nossos amados irmãos no programa Conexão, né? Mais uma vez retornando com muita alegria e estamos aqui para contribuir naquilo que o Espírito Santo de Deus nos permitir neste dia de hoje, pastor. Satisfação. Glória a Deus. É sempre bom ter um pastor poeta, né, que fala, né? Bom, outro dia eu tive aqui o pastor Mateus, que é do nosso Louvor de Madureira, também tem esse jeito poético de falar, né? Bom, nós vamos agora a uma chamada sobre o tema namoro. E eu quero que você preste bastante atenção, depois eu volto com os meus entrevistados para que a gente fale mais sobre esse assunto. Vamos ao nosso tema, então. O namoro é um período que se refere a um relacionamento romântico entre 2 pessoas, uma etapa de conhecimento mútuo onde o casal compartilha experiências. O objetivo principal é levar ao casamento. No passado, havia um forte controle social e familiar sobre o cortejo. Com o avanço da tecnologia, atualmente é possível se relacionar à distância ou de forma virtual. Segundo pesquisa do Serasa, 3 em cada 10 brasileiros já se endividaram por causa de um namoro. 3 a cada um já se endividaram? Como é que é isso? Pastores, como é que é isso? Pastor Bernardo, o senhor é o mais novo entre nós, né? Então o senhor é o mais recém-casado entre nós, é aquele que é mais novinho, né? É por assim dizer. No que diz respeito no casamento, né? E eu já vou para 35 anos de casado, né? O senhor? Dá bem uns 36 anos. 36, então a gente está coladinho aí, né? Ponta direita com centroavante, coladinho certeza. Aí. Mas o Bernardo é mais jovem, então você namorou quanto tempo, Bernardo? Namorei... Até casar? Até casar? Foi 1 ano de namoro, foi 1 ano de noivado para depois casar. 2 anos, então? 2 anos e... E quanto tempo de oração antes de começar o namoro? No caso, quando eu conheci minha esposa, a gente era da mesma igreja. Eu fui para a igreja de Jardim América, Sim. Eu conheci ela lá e fiquei alguns anos na igreja. Aí depois começou aquela troca de olhares. É a atração pelo outro, né? Isso, aí a gente começou a orar, oramos um tempo breve, assim, 1 semana, 2 semanas, Deus já havia confirmado. Que oração forte, hein? Ora por mim, Bernardo. E aí começou ela já orava por mim já 1 ano e meio, 2 anos já. Olha, então ela já orava antes. Deus despertou você então depois. Isso. Aí quando despertou foi rápido. É que eu tinha um receio, porque como eu era pastor dela, e ela era um pouco mais nova, aí eu tava com esse receio de como me aproximar, de não misturar as coisas. As pessoas não entenderem. Aí podia pegar um pouquinho mal para a igreja, alguns podiam não compreender direito. Caramba, até nisso, né? Até nisso a gente tem problema, né, pastor Elidir? Sim, com certeza. Eladir, o senhor tem mais experiência como eu, assim, em casamento, mas até isso o pastor tem essa dificuldade, né? E essa preocupação... do que o Bernardo teve, no caso, com a futura esposa, hoje já é esposa, né? Isso. Quer dizer, é uma preocupação que não acaba, né? A gente está sempre preocupado, ter cuidado para atender, nos atendimentos, para não ficar sozinho com as pessoas. A gente vive ligado nisso aí, né? Ela é contínua, né, pastor? Contínua. A gente pode dizer que, enquanto for pastor, nós vamos estar carregando, né, essa responsabilidade, esse compromisso. E a Bíblia, ela adverte muito isso, né? Muito. Que para nós que somos pastores, até mesmo também as pastoras não diferencia, né? Porque nós temos as pastoras, e no atendimento tem essa precaução.
né? Essa precaução de não dar esta oportunidade, porque é uma brecha que fica para que o inimigo possa operar. O nosso nome tem que estar sempre limpo, né? Exatamente. Então, ter sempre alguém do lado que é para poder estar dando esse respaldo, né? É verdade. Então, passou Bernardo, aí depois, rápido, casou, um ano de namoro, um ano de noivado, casamento. Isso. Também tem essa vantagem de ser servo de Deus, não tem enrolação, né? Isso é direto. Um ano, Breve, a gente está aí 7 anos namorando, enrolando que só, aí já casou e hoje está mais de um ano casado já. 1 ano e 3, 4 meses. Bom, eu nem vou te perguntar, então, a primeira pergunta. Eu vou perguntar para a sua Eladir. Porque a primeira pergunta é, existe idade ideal para começar o namoro? Então, pastor e nossos amados ouvintes, o problema é que a Bíblia, ela não coloca dessa maneira, né? A Bíblia, ela deixa claro que há uma importância, não tem uma idade determinada, mas a importância é de ter a maturidade, né? Porque o namoro, na verdade, é o quê? É um preparo antes do casamento. É para se conhecer. Então, ou seja, para a pessoa assumir um compromisso, uma responsabilidade, ela tem que criar, ela tem que ter uma maturidade, porque mesmo no namoro vai abordar situações, assuntos, questões, que se não tiver uma maturidade, se for beber no relacionamento, vai acabar se perdendo. Então, quer dizer, uma idade pré-determinada não tem, mas há a necessidade de ter, né, aí uma maturidade, uma experiência, vamos dizer assim, seria de, uma pelo menos, idade de mais de maturidade do que a idade propriamente, né? Como tempo de vida. Pastor Bernardo, eu não falei que eu não ia perguntar isso, fazer essa pergunta. Não teve como, né? O senhor é jovem, né? Mas Sim. não tem como. O senhor é mais jovem que a gente, não tem como. O senhor começou a namorar ela, então, com quantos anos? Eu comecei a namorar com a minha atual esposa com 31 anos. Peraí. Atual esposa? Antes de casar com ela, é a minha namorada. Ah, tá. Aí que susto, pensei que foi novinho, já tá na segunda esposa. Não, tá repreendido. Não, ela mesmo. Ela mesmo. Ela é Exatamente. É ela. Namoro, noivado Amém. e casamento. Aleluia, Jesus. Amém. Então, o que o senhor acha que tem? Porque assim, na Bíblia, a gente encontra, por exemplo, o José com 17 era imaturo. Eu pregava recentemente sobre o José com 17 era imaturo e só com 30 ele parece amadurecer. 13 anos depois, de muita aflição, ele vai ser colocado para ser governador do Egito, porque ele amadureceu. Deus vai ver a maturidade dele, mas depois de muita aflição. Então, 17 anos hoje, você não encontra um jovem com 17 anos que não tenha namorado. É raro você encontrar isso, a não ser que o pai seja servo de Deus mesmo e leve ali no cabreço e oração, e o jovem também esteja na igreja e não queira se entregar a namoro de qualquer maneira, né? Fora isso, a coisa é bem, infelizmente, né, bem rasgada, né? E você vê isso acontecer. Mas o que o senhor acha? Então, pastor, respondendo a pergunta do senhor, a idade certa para se namorar não está definida, é como o pastor Eladir falou, depende da cabeça da pessoa, da sua maturidade e também de respeitar também as questões sobre o namoro. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, o namoro ficou muito vulgar, ficou uma coisa muito assim, mundana, muito sem aquele respeito. Eu lembro, pastor Bernardo, há alguns anos atrás, que começou a história do ficar. Isso. Né, pastor Eladir? Aí, na hora, quando apareceu esse sinal de ficar, a gente não entendia bem o que era isso. Eu lembro disso. Hoje em dia, não, é tudo banalizado. Mas naquela época, quando começou aquela história, não, é só para ficar, a gente não entendia isso. A gente era jovem, então a gente não entendia muito. O que é só ficar? O que é isso? Né? Porque os namoros eram coisas mais sérias, né? E, como você falou, não era tão banalizado como agora. Então, agora virou uma coisa assim, como diria a minha mãezinha lá, um balaio de gato, né? Mas eu lembro quando começou essa frase, é só ficante, é só ficar, ou seja, eu vou passar só uma noite com ele, só uma noite com ela. Enfim, e é isso que pra gente causa estranheza, né? E 15 anos atrás, quando eu ainda estava na ensino médio de faculdade, eu também, antes de me converter, também passei por essa fase de ficar com uma aqui, ficar com uma outra. De não pensar em levar mais à frente o relacionamento. Só curtir, só se divertir. Aí depois que eu me converti e me entreguei a Jesus, naquela hora eu comecei a perceber a importância de você estar no relacionamento. De você não agir de qualquer maneira, você não ter o mesmo comportamento com a pessoa que não teme a Deus,
agir de uma maneira completamente errada. Entendi. Então, eu comecei a pautar a minha vida de acordo com o que a palavra ensinava, com o que os pregadores me passavam. Entendi. E comecei a moldar a minha cabeça, a minha forma de pensar. E aí, apareceu a serva de Deus e hoje é casado e é feliz, né? Graças Olha o a Deus. sorrisão dele. É feliz, né? É feliz, né? Feliz. Pastor Eladir, como saber se eu encontrei a pessoa certa, pastor? O senhor é casado há 36 anos. Como o senhor soube que a sua esposa era a pessoa certa? Então, na verdade, desse período, eu ainda não era de Jesus, né? Ainda estava lá pelas bandas dos atabaques da vida, né? Do outro lado. Então, quer dizer, era aquela coisa bem mundana, né? Mas hoje, vindo para a realidade de hoje, como a palavra de Deus fala, declara que a gente precisa orar, né? E que a pessoa a qual nós temos como a pessoa que é escolhida, é dada por Deus, ela é esse tipo de pessoa que vai, sempre que ela faz, nos conduzir a Deus. Né? São coisas que vai nos trazer paz, que vai promover alegria, porque a tendência, é a demonstração de que Deus está nesse negócio. Entendi. E sempre buscar em oração o Senhor. Com essa visão agora, né? Com essa visão agora do Senhor, a visão de quem porque eu não teria, como velha criatura, eu não teria o referencial para isso, né? Eu falo isso muito para os meus jovens. Eu não posso ter referência de namoro para vocês. Não posso ter referência de namoro. Exatamente. Agora, eu posso mostrar para vocês o que era não errado. Deve fazer, exatamente. O que não deve fazer, porque a minha referência, quando eu converti também como o senhor já era casado. O Bernardo um privilegiado, né? Privilegiado. É um privilegiado. Ele conhece a namorada dele, né? Já dentro da igreja, né, Bernardo? A nossa situação era um balaio de gato. Né? O nosso era um balaio de gato. Era um balaio de gato. Ele já tinha desfeito o balaio, né? Já tinha desfeito o balaio. Tá certo. Então, assim, como o senhor soube, pastor Bernardo, que ela era a menina? Eu sei que o senhor falou, no início, é até bom ter colocado isso, porque pastores precisam ouvir isso, né? O cuidado que o senhor teve, porque ela era um pouco mais nova que o senhor, ela era da sua igreja, o senhor, na verdade, era pastor dela. Então, como que as pessoas reagiriam, né? Então, o senhor teve todo esse zelo, esse cuidado, e isso é muito importante. E é bom que os pastores ouçam isso para não ficar uma coisa muito desleixada, como a gente vê às vezes. Mas como que o senhor soube? O senhor olhou e falou, poxa, é ela. Se o senhor me permite, quando eu cheguei lá na igreja, ela já estava lá. Aí eu comecei a conhecer o povo, conhecer as pessoas e comecei a perceber que ela me olhava de um jeito assim meio diferente. E ela não era convertida. E eu tive... ela não era? Quando o senhor chegou lá? Não. Aí eu tive o privilégio de batizar. Aí, com o tempo, ela veio para o grupo de louvor. Depois de um tempo, eu levantei ela a líder de jovens. E depois de um tempo vendo... Esse é o período que o senhor ainda nem olhava para ela com outros olhares. Eu não olhava para ela com esses olhares. Era só pastor, ovelha mesmo. Só ovelha. E aí eu comecei a observar que ela estava dando alguns frutos. Eu vi que ela estava... A postura dela... Frutos, para você entender, você que está em casa, né? Frutos aí é uma menina que chega na igreja, vai mudar comportamento, maneira de vestir, maneira de falar, de tratar pai e mãe. Vai começar a dar frutos, vai começar a demonstrar santidade, a querer orar, a querer buscar, a querer estar sempre na igreja. Frutos que o pastor Bernardo está falando aí são esses frutos, tá? Só para deixar claro, né, pastor Bernardo? No caso, seriam os resultados, né? Resultados de quem se converteu, né? Isso. Porque a pessoa vai para a igreja, se batiza e você não vê fruto na pessoa, às vezes. Há mudanças, né? E aí, continua carnal que só, então não adianta. Mas o senhor viu esses frutos nela? Eu vi os frutos nela e comecei a olhar para ela com um outro tipo de olhar. E quando eu comecei a olhar para ela com esse tipo de olhar, eu comecei a sentir aquela paz. Aí fica essa pergunta, como saber se encontrei a pessoa certa? Você tem aquela direção, aquela resposta de oração que você fez a Deus, e naquela hora você começa a sentir paz. Você tem aquela convicção, aquela certeza daquilo que você pediu a Deus. Você sabe exatamente o que fazer na hora da situação. É como se Deus dirigisse a pessoa para aquele caminho, né? mostrasse a direção. Que bom. Tá bom. Tá vendo aí? Tá vendo aí, pastor Eladir? Sim. É bom ter jovem no nosso meio. Com certeza. Tá Ainda certo? mais abençoado. O senhor está no mesmo carro que eu. Abençoado. Eu conheci minha esposa também naquela época do lado de lá. Porque... Graças a Deus que nós dois pulamos para o lado de cá. Né? Ouvimos a palavra, aceitamos a palavra, recebemos de bom grado e há transformação. Mas é que eu digo, com todo respeito, né, a quem tem essa felicidade, essa alegria, né, de poder ter
esse contentamento em saber que a forma como foi, né, como o relacionamento Conduzida, se né? deu, como o casamento se processou, bênção sobre esse casamento, mas para nós não difere em tanto, porque ainda que a gente estivesse numa posição daquela que nós estivemos, o fato da conversão, o fato de ter conseguido mudar, né, essa verdadeira Sim, conversão, é motivo de muita alegria, porque Na não verdade, é fácil. pastor Eladir, na Não é verdade, fácil. eu vejo isso como um certo galardão, privilégio. um galardão. Por quê? Porque hoje eu posso sentar com meus jovens E fala com e posso autoridade. falar do meu lado. Sim, sim. Virou tipo um testemunho, né? Entendeu? Um testemunho de Do vida. lado negro da lua, né? Dificilmente nas minhas pregações no meu cultos, os cultos que eu faço, que eu dirijo, eu dificilmente eu não falo dessa questão, porque eu gosto de enfatizar, Serve de exemplo, porque né? há muitas pessoas que estão ali ouvindo a palavra e elas se sentem tão aniquiladas pelo fato de estar ali e acham que é impossível estar pregando uma palavra, Sim. é impossível ser um obreiro, uma obreira, porque imagina que não, mas tem que Pela ser... vida que teve, né? Ou até está tendo ainda, né? Exatamente. E Deus, ele é muito veio para todo importante. mundo, né? Com certeza. Quer dizer, o maior pecador pode se converter e É. virar um grande pregador aí. Bom, muito bom. Como um cristão deve encarar, então, o namoro à distância? Olha, hoje deixa é eu isso, falar, né? eu não gosto disso. Nem eu. Eu não gosto disso. Mas já vi alguns casais Que deu até certo, né? que deram certo no namoro à distância. Já ouvi. Mas é Depois se raros. encontraram, casaram e deu certo. Mas já vi muita gente quebrar a cara, já vi muita Se gente machucar, né? se machucar feio por causa disso. Então eu não gosto desse negócio de namoro à distância. Né? Estamos Uma juntos. coisa é você conhecer. Eu conheci um pastor que era de São Paulo, a esposa dele, a namorada dele era de São Paulo, ele veio para o Rio, muitos anos atrás. Ele veio para o Rio e ela ficou em São Paulo, ela era obreira também, ele era pastor. E ele veio para Niterói, para cá, né? Ela ficou lá, eles não eram casados ainda. Então, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele ia lá para ver. Como é que é Então, isso? eles namoravam à distância, né? Mas eles já tinham um relacionamento sério na presença de Deus. Então, eles casaram, ela veio para cá, hoje eles voltaram para São Paulo. E não deu errado. Ele ia 2 vezes só por ano lá e ela segurou a onda, ele segurou a onda. E não é porque não se via todo dia que não se firmaram. Mas eram um casal de Deus que já faziam a obra e que tiveram que Comprometidos, se separar e namorar à distância por uma obrigação, por uma situação, por uma necessidade. Não foi eu do lado de cá, no meu celular, conhecendo uma pessoa do outro lado, que eu nem sei quem é, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Se passando até por outra, e ali manter um relacionamento e depois marcar um encontro num estado qualquer, como a gente vê acontecer com algumas meninas, que recentemente teve um caso de uma menina que ficou, como é que fala? Em cárcere, né? Mas ela saiu do Rio, enganou os pais, saiu do Rio, viajou, foi para outro estado e chegou lá e ficou encarcerada. E ela foi porque ela manteve um relacionamento desse. Então, sou muito contra esse negócio de relacionamento à distância nesse ponto, Isso. nessa visão. No Entendeu? caso que o senhor citou, ele já estava namorando, mas Já cargos- namoravam, então, já eram firmes, já estavam preparando para noivar e casar. Já tinha um Aí ele relacionamento. veio para cá e ela ficou, porque não fazia sentido ela vir, porque ela não era casada. Ficaram um ano assim, no final do ano eles casaram e ela veio ficar com ele. Depois, agora eles já estão em São Paulo novamente. Entendeu? Aí Pecado diferente. não é, mas há de se ter muita prudência, Não, né? a pergunta não é Porque- nem questão do pecado, a pergunta como que um cristão deve encarar isso? Como que um cristão vai encarar um relacionamento, à um distância. namoro? Aí não é nem relacionamento, é um namoro mesmo, à distância, né? Como? Porque se é para se conhecer, se a finalidade é se conhecer, como se conhece à distância? Pois Nada é. melhor do que estar próximo, né? É o contato físico, é a proximidade, né? Então, eu acho meio complicado, é meio temeroso. Mas, como o senhor mesmo colocou, eu já ouvi muitos casos que deram certo, mas muito maior é o contingente que deu errado. Frustração e Exatamente. problemas, né? Até porque, assim, se você vai namorar à distância, como esse caso, que já eram namorados, tiveram que se distanciar, é diferente. E, né? Agora, você se conhecer à distância, ficar se conhecendo, quer dizer, eu posso estar falando com achando que eu estou falando com uma menina e estou falando com um de vocês, de repente. Quer dizer, e a pessoa se apresenta passar de um por jeito É o famoso tiro no escuro, né? quer dizer, uma coisa que um cristão não precisa passar por isso. Eu acho que um cristão não tem, uma menina cristã, um rapaz cristão, não precisa passar por isso. Nós temos um Deus que cura câncer, que cura a pessoa do câncer.
Será que esse Deus não está pronto para preparar a sua metade? Você precisa de uma ferramenta dessa? Então, assim, pode me chamar de atrasado, disso, daquilo, outro, mas isso aí eu fico meio pé atrás. Não, mas não é para menos, não é para menos. São muitos casos, né? Estranhos, né? Vamos lá. Qual a importância... essa eu quero ouvir, hein? Mas a gente tem pouco tempo para falar sobre isso aqui, mas tem que falar. Qual a importância de ter relação sexual após o casamento? A gente sabe pela Escritura que antes do casamento é pecado. Né? A gente tem a diferença do pecado da fornicação e do pecado do adultério. Adultério é quem é casado, fornicação é quem é solteiro. E sabe que tudo isso aí tira a gente do reino dos céus. Mas hoje em dia o evangelho, eu tenho brincado lá na igreja, e tem o evangelho que é café forte e tem o evangelho que é café fraco. E muita gente está querendo tomar um café fraco, que é aquele evangelho que você pode qualquer coisa. Né? Mas a Bíblia é taxativa quanto a isso. Fornicação, adultério não vão entrar no reino dos céus. Mas após o casamento, qual a importância do sexo? É fundamental, né? A Bíblia chega a dizer que, na verdade, isso aí é uma bênção, é uma recompensa pela obediência, né? Sim. Porque quem namorou, quem noivou e quem casou, cumpriu o mandamento de Deus, né? Então, após tudo isso, tem como recompensa de Deus o relacionamento conjugal, que vai fortalecer mais o relacionamento sexual, que vai fortalecer mais, né, essa união. Sim. Né? Então, a importância é dizer que o relacionamento sexual, ele se faz necessário, é como se fosse um aditivo, né, para que essa relação se prolongue pelo um tempo até chegar o momento em que os dois se separam do outro, né? Eternamente. No mundo, a gente vê muito as pessoas colocando, pastor Bernardo, a vida sexual acima de muita coisa, né? O sexo é algo muito forte na vida das pessoas, né? E hoje em dia mais forte ainda porque a mídia vende isso abertamente, com BBBs e tudo mais, né? Vende isso muito abertamente. E é muito forte mesmo na vida das pessoas. E eu vejo que no mundo isso é muito pesado, né? A pessoa coloca isso lá no topo, né? Lá no topo. Um casal, já é casado agora, o sexo ele é tão importante assim, ele está lá no topo ou tem muitas outras coisas importantes também? Então, pastor, eu não colocaria como no topo, mas estaria como um complemento. Seria algo muito importante para restaurar ali, renovar a aliança entre o homem e a mulher. A relação sexual, ela traz ali aquele vigor, traz aquela recompensa, aquela satisfação do casal de um pelo outro, para que eles possam estar nutridos e não acabar sendo tentados em olhar para uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa e acabar se sentindo atraído porque ela já foi recompensada por aquela relação. Então, eu entendo que a relação sexual é tipo um complemento para o casamento. É importante, mas não é fundamental. Eu lembro de 1 Coríntios 7, né, que fala sobre vida sexual do casal. Isso. E fala de consagração. Então, fala de um casal convertido e um deles decide se consagrar abrindo mão do sexo durante aquela semana, né? Vocês já devem ter lido isso algumas vezes. E aí a Bíblia fala que isso só pode... olha a importância do sexo no casamento, né? A Bíblia fala que isso só pode acontecer se o cônjuge consentir. Então, se eu quero fazer uma consagração e falar para minha esposa, eu não quero ter relação, e ela fala assim, mas eu quero, eu não posso me consagrar naquela semana, porque eu não posso negar isso para ela. Olha a importância do sexo, e Deus mostra a importância do sexo no casamento. Aí ele fala assim, mas se houver acordo, então faz a consagração. Mas quando acabar o período do casamento, junte-se logo. Aí a Bíblia manda se juntar logo. Para quê? Exatamente para não ser tentado, para não haver tentação. E o detalhe dessa passagem... Quer dizer, você vê a importância passagem, do sexo no casamento. E o detalhe dessa passagem é que essa consagração é por um curto período de tempo. Não pode fazer muito, não pode fazer algo prolongado. Exatamente. É interessante porque há pouco tempo atrás eu ouvi a própria ciência mostrar que o sexo, ele cria um elo muito forte entre os dois. Então, se você parar para pensar, o momento em que o casal mais se parece com um só, como a Bíblia fala, os dois são um só. É exatamente no ato sexual.
quando se unem e encaixam perfeitamente, lógico. Quando está dentro do padrão de Deus, né? Se encaixam perfeitamente, porque toda a anatomia humana masculina com a anatomia feminina foi feita para encaixar perfeitamente. Então, os dois se tornam um só no ato. E é o momento em que a gente realmente parece um só. E se dá... Mas quando está dentro do padrão de Deus. E se dá uma ênfase maior, uma importância maior, quando a própria palavra vai dizer que o corpo do homem não pertence a ele e o corpo da mulher a ela não pertence. O corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Exatamente. Então, é muito forte, pode, né? É muito forte. É muito forte. Bom, nós vamos a um intervalo bem rápido e voltamos já já com o Conexão. Vamos lá. Voltamos com Conexão, hoje falando de namoro. Eu estou com o pastor Bernardo Batista e também com o pastor Eladir Amaral, falando sobre esse assunto que é pertinente sempre, né? Falar sobre namoro não só em relação à igreja, mas também o namoro fora da igreja. A gente aqui tem, no caso eu e o pastor Eladir, que namoramos as nossas esposas antes de conhecer Jesus Cristo e temos aí a Jesuscidência, né? Temos o pastor Bernardo, que já começou o namoro com a sua esposa, já dentro do Evangelho. Então, você tem várias óticas, várias opiniões, várias formas de ver tudo isso. E esse programa está bom demais e vamos voltar a tratar desse assunto. Mas antes de voltar a falar com vocês, pastores, eu queria primeiro chamar o Abre Aspas, a gente conversa depois. Vamos lá. Abre aspas de hoje estar solteiro representa um risco de até 79% maior de desenvolver depressão. Que coisa séria. Um estudo publicado em 2024 trouxe à tona dados significativos sobre os riscos de depressão associados ao estado civil. A pesquisa, que analisou um vasto conjunto de dados de mais de 100 mil indivíduos ao longo de 18 anos, concluiu que pessoas solteiras apresentam um risco 79% maior de desenvolver sintomas depressivos em comparação com aquelas que são casadas. Adicionalmente, o estudo destacou que indivíduos divorciados ou separados enfrentam um risco ainda maior, de 99%, enquanto viúvos apresentam um aumento de 64%. Essas descobertas sugerem uma correlação considerável entre o estado civil e a saúde mental, levantando preocupações importantes sobre os efeitos do estado conjugal na vida das pessoas. A fonte istoé.com.br. Caramba, pastores! É interessante isso, né? Porque numa época em que se prega menos casamento, numa época em que se fala que casamento é falido, é algo que não banalizado, onde a pessoa quer casar com duas mulheres, a mulher quer casar com dois homens, e o casamento em si, ele está sendo banalizado. A gente vem e tem um estudo sério, de uma revista séria, dizendo que 79% das pessoas que não são casadas desenvolve a condição de se tornar depressiva. E aquela pessoa que é solteira, né? Ou no caso, já separada, digamos, né? Essa pessoa, então, tem um risco ainda maior de 99%. Pastores, agora dá para entender com esse estudo por que a nossa geração é a geração da depressão. Não é? Exatamente. Porque é uma farra o namoro no mundo sem Jesus Cristo. É algo que já está entrando dentro da igreja. Você vê pastores hoje, alguns pastores pregando já que casamento também não é assim. Se você não tem amor mais, separa, porque já não é mais como Jesus falava, só separar em caso de adultério. Né? Para alguns casos, para alguns pastores. Então, a gente está vivendo momentos, isso não é de hoje, isso já vem há alguns anos, né? Onde o casamento está sendo desprezado. O casamento, a instituição casamento está sendo desvalorizado, né? E aí você tem o aumento da depressão. Aí dá para entender agora.
Porque a gente está umas 3 décadas mais ou menos isso, umas 3 décadas falando que essa década é da depressão, que a depressão é o mal maior dessa década. E a coisa não para. Hoje você vê até criança depressiva. Tudo consequência de uma atitude lá atrás que não foi pensada e, por causa disso, a pessoa ela acaba se arrependendo lá na frente dos frutos que ela está colhendo. Uma das maiores armas é a ideia, né? Até o pastor falou isso. Numa reunião recente nossa, né, de pastores, né? A arma mais forte é a ideia. Se você consegue plantar a ideia num grupo e aquela ideia pega naquele grupo, já era. Então, plantaram alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, plantaram uma ideia de que casamento é demais, para casar para quê? Vai ficando, vai namorando, vai curtindo, vai crescendo, tem que pensar em você, só em você. Morar junto, né? Morar junto, e se não der certo, separa. E casamento tradicional, começa a usar a palavra tradicional, né? O homem, a mulher casando. Ah, não, vamos pro tri, como é que é? Tri, não sei das quantas. Tem um nome aí que eles dão aí, que é 2 mulheres com homem, ou 2 homens com uma mulher só, quer dizer... É o modismo, né? O modismo entrando na igreja. Então, a ideia, né? Plantar essa ideia nas crianças, no jovem, agora esses jovens são adultos, e o casamento é desprezado, em compensação, a depressão está aí, se alastrando. Mas eu fiquei olhando até porque eu atentei para ver, estava procurando ver, e está aqui também, a fonte que fez essa pesquisa. Porque também colocar a depressão como algo que é proveniente do fato da pessoa estar solitária, né? Aí a gente começa a ver o próprio apóstolo Paulo, né? A gente começa a fazer uma análise, e porque acreditar tudo na conta do fato da pessoa viver sozinha ou ter uma vida na solidão, entendi. Isso não quer dizer que todo mundo vai ficar depressivo. Não é todo mundo, né? São 79%. Mas não é um índice bem elevado. E o que se separou, 99%. Mas a fonte é Isto É. Tá, a fonte não é uma revista evangélica. Pois é, quando eu olhei a fonte, é uma instituição de peso. É uma empresa. E secular. Né? E aí você... É de peso e é uma instituição mas a gente secular. sabe que a gente não pode, nem todo mundo que tem a questão da depressão, que vai envolver diversos, né? Mas assim, diversas situações. Se fosse uma fonte de uma revista evangélica, aí as pessoas até podiam questionar, tá puxando sardinha pro lado deles, e sempre pregam um casamento, a família tradicional, casamento tradicional, e sempre prega de casamento. Mas não é, Isto É uma revista secular. Então isso tem um peso ainda maior, como você está falando, não é? Tem um peso ainda maior. E não é questão de tudo, assim. Por exemplo, o senhor deu um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não casou porque tinha um propósito de Deus. Exatamente. É um propósito. A gente vê, vocês são pastores, a gente vê pessoas chegando na nossa igreja desesperadas, arrasadas, depressivas, e quando ela conta o motivo, você fala assim, tem um monte de gente aqui na igreja feliz da vida passando por isso. Você vê que a pessoa, ela não tem estrutura nenhuma espiritual para suportar uma coisa. Então, tem gente que quando se separa quer se matar, quer tirar a vida. Quer dizer, quando perde um cônjuge, quer tirar a vida. Entra em depressão. É uma estrutura diferente. Não dá para comparar o apóstolo Paulo nessa, porque é uma estrutura diferente, né? É outra estrutura interna de alma e de espírito, né? Mas aqui não, aqui é algo feito... Porque é um índice pesado aí, Pesado, né? Mas você tem que entender que é um índice feito, é um estudo feito no mundo praticamente, eu creio, no mundo secular, com muitas pessoas. É uma revista secular, então ela não foi para dentro da igreja. Até porque dentro da igreja vai ver um monte de gente casada há 60 anos. Né? Eu tinha um casal que o marido perdeu a esposa agora, 62 anos de casado lá na igreja. Quer dizer, então é esse que ele vai ver, casamento sólido, né? Então é o ímpio. A importância, por isso que eu falei, de você entender por que tem tanta depressão hoje. Tanta depressão. Eu entendo, pastor, que as pessoas tiram o valor que tem daquilo que tem valor. A famosa chamada carência. A pessoa fica carente, ela quer ter alguém por perto, e quando ela não tem, ela se sente sozinha e começa a vir aqueles pensamentos, começa a vir uma série de ideias, até aquilo que o pastor Mike pregou aquela vez, aquele sofisma, que não são ideias que são plantadas. A pessoa começa a dar lugar a essas ideias
e ela começa a ser dirigida por esses pensamentos até chegar ao alvo da depressão, onde a pessoa quer morrer. Enquanto muitos querem lutar pela vida, a pessoa que tem depressão, ela quer morrer a qualquer custo. Olha, eu vou te falar, é muito sério isso aí. Porque, Não, assim, com certeza. Quando você tem quando eu tento plantar uma ideia na sua cabeça, é uma coisa. Mas quando você tem um conjunto, né, de coisas que plantam a mesma ideia e batem, e é novela, é filme, é série, e bate, e é isso, aquilo outro, e é tirando a autoridade de uma pessoa porque decidiu fazer o que é correto, e a pessoa perde até o emprego porque está defendendo uma coisa correta, e bate. A ideia está sendo plantada e não é de hoje. Sim. Aí a pessoa abre mão de casar, abre mão de casamento, abre mão de ter filho. O mais importante agora é a sua vida pessoal, né, do que ter uma vida familiar. E aí, de repente, vai chegando, o tempo vai passando, aí vem essa solidão, vem tudo que vocês estão falando, e aí começa a chegar a depressão e a pessoa não tem força para vencer, porque não tem estrutura, né? Por isso que eu falei que o apóstolo Paulo não dá para se comparar, porque o apóstolo Paulo tinha estrutura. Ele se preparou, né? Ele estava estruturado. Também, pastor, ele tinha um abordando também esse tema, você está falando da pessoa na caminhada dela, na sua trajetória. E também isso está afetando muito também os jovens, porque está se colocando naquela pressão para que eles venham estar... Tem que ter alguém. Tem que estar antenado com a ideia atual. A sociedade está querendo moldar a juventude da maneira que eles acham que tem que ser, aí aonde começa a dar tudo errado. E eles estão fazendo isso. Não é querendo, não, já estão fazendo, não é de hoje. Não, e cada vez mais ainda. Você vê como é que os jovens chegam na igreja. Né? Chegam na igreja e... Se não se converte, você não consegue segurar eles. Porque a conversão para o jovem hoje é uma virada de mesa tremenda. Porque ele vai sair realmente da água para o óleo. Ele vai sair... um pensamento de... Eu vi uma reportagem recentemente, acho até que foi aqui no nosso programa mesmo, que há muitos jovens hoje na China, se eu não me engano, acho que é na China ou na Coreia, uma coisa assim, me foge agora, infelizmente, me foge. E eles não estão mais crendo em Jesus Cristo. Eles creem numa força superior, mas não creem em Jesus Cristo. Estão deixando de crer, entendeu? Só. E isso está aumentando no mundo todo. Então tem uma coisa acontecendo no mundo. Mas isso faz parte, está dentro do contexto da volta do nosso Senhor, né? Porque, exatamente. Está dentro do contexto. São os sinais, né? Pois é. Provérbios 19, versículo 14. Diz assim, pastores, a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O que os senhores pensam desse versículo? Quer que eu repita? Sim. Calmamente, tipo missionário. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Eu não consigo fazer igual missionário, mas deu para ficar. Deu para entender, né? A casa e a fazenda, né? Coisas que o pai a gente recebe como herança, como filho. Todavia, a questão da mulher, essa Deus prepara. Isso. Né? Então, mas para isso nós temos que buscar nele, né? Ele prepara, mas nós temos que estar diante dele para que ele nos conceda isso. Sempre tem a nossa parte, né? A nossa parte nós temos que fazer, compete a nós. Compete a nós. E aí, pastor? O pai e a mãe já deu. Concordo. A terra... Para a pessoa ter um casamento abençoado e sólido, a relação do casamento, ela vai vir logo do próprio Deus. E se ela quiser tentar, às vezes, tentar sorte, ela mesma escolher, pode ter uma grande chance de dar errado. E a gente tem visto acontecer muito isso. Muito. Agora, você imagina esse versículo naquela época, onde a maioria dos casamentos eram arranjados ou era por família, né? Era por família, porque você tem a sua filha, a prática, o tio né, do tem passado, um filho, aí eles, né? A prática, era o próprio passado, pai, para né? poder manter a família. O próprio pai já determinava. Tinha aquela herança. E aí, esse versículo vem e diz que a casa e a fazenda são a herança dos pais. Tá bom, então você vai ter... ao pai dar, né? Você vai ter aquele lote que fala, exatamente, né? o dote. O dote, né? O dote, Aí você vai ter isso tudo, mas a mulher... Ela vem do Senhor, mulher prudente. O Senhor concede, exatamente. Quer dizer, então, e preparada, como é que ficava isso? Porque ela é prudente, né? Não é uma mulher assim, qualquer. Olha, se você quer encontrar uma pessoa certa, eu sugiro que você leia, releia e leia de novo, se você é solteiro,
lê novamente Provérbio 31. Porque ali você vai ver uma mãe ensinando ao seu filho, Lemuel, a encontrar uma mulher para casar. E aí você vai ter várias dicas. Mas é só uma... Eu lembrei aqui agora de Provérbios 31. Porque quando a gente fala em Provérbios 21, todo mundo já pensa assim, mulher virtuosa, quem a achará? Ela é igual a rubins, não sei o quê. Mas ali são várias orientações da mãe do Lemuel, mostrando para ele como que ele vai ser feliz. E uma das coisas é mostrando para ele como ele vai encontrar uma mulher para casar. E ela vai dar todas as características. Né? E a experiência dela, tem né? várias características ali boas que servem para o homem e para a mulher, para que encontre a pessoa certa, vinda de Deus. Né? Bom, vamos lá. Terminar o namoro é pecado? Esse também... Não. Falamos há pouco, né? Falamos há pouco sobre isso. Não é pecado. Claro que não, claro que não. Claro que não. É um direito até da própria palavra, ela vai determinar isso. Porque se o namoro é para se conhecer, conheceu e não atendeu às expectativas, então você tem todo o direito de partir para outra. Da linha na pipa. Exatamente. Vida segue. Vai catar coquinho. É isso aí. Pronto, é isso aí. Até antes do sim. Se os jovens aprendessem a dar linha na pipa e mandar catar coquinho, mas não fica eles estariam sofrendo menos. Pois é, dando murro em ponta de faca. Mas insiste, o namoro mostrou, não é pontual, é grosso, é ciumento, tá mostrando que e não aparece, dá certo. Né? Não e a pessoa jeito. insiste, mano, insiste. Aí depois chega no casamento, aí quer separar um ano depois. Aí um ano depois passou, quero me separar. Mas você teve o namoro todo, ele fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo agora. Não observou? Pô, namoro é para isso. Filho, filha, pô, acorda. Namoro é para isso. Quais são as etapas necessárias até chegar ao namoro? Nem vou perguntar ao pastor Bernardo. Porque o pastor Bernardo, em poucos dias, ele falou que ele orou poucos dias, né, pastor? Quase 2 semanas. 2 semanas de oração já pegou e começou o namoro já. Essa experiência... Então, tem casos e casos. O caso dele você vê que é de Deus, porque hoje é um namoro feliz, é um casamento feliz, é um casamento de sucesso. Na base, com base. Tem base, não foi aquela coisa pecaminosa que estragou o ministério do pastor, nada disso. Então, tem casos e casos. É igual aquela pessoa que você chama para fazer a obra, né? E nem passou por curso de obreiro, mas você olhou assim e Deus falou, pode botar. Aí você trouxe e hoje é pregador. De cabeça. Eu já fiz isso. De cabeça. Eu já fiz isso. E hoje são pregadores, já fiz isso com 2 pessoas, são pregadores abençoados. Não dá trabalho. Mas não significa que dá para fazer isso sempre. A maioria tem que preparar bastante. Com certeza. Mas acontece então, e aqui está entre prova nós viva, um exemplo, uma prova viva. Testemunha ocular. Testemunha, né? De que você pode conhecer e em 2 semanas se apaixonar, namorar e um ano depois casar. Quer dizer, 2 anos depois, né? Casar e hoje ser feliz. Quer dizer. Carta viva, então, né? acontece. Não é a regra, mas acontece. Mas vamos lá. Quais são, pastor Eladir, as etapas necessárias até chegar ao namoro? Até chegar ao namoro. Então, a gente está falando antes do namoro. Antes do namoro, então. Então, é exatamente isso. A pessoa, primeiramente, ela tem que buscar em Deus, independentemente, ainda que não tenha ninguém. Então, ela tem que orar. Eu até mesmo sempre falei isso para minhas filhas, a importância da pessoa, ela já preparar, orar a Deus para que traga, né, uma pessoa para ela. Um varão de fé, né? O varão, ou no caso do menino, meu filho já é casado, casou, está com 1 ano e pouco, 2 anos, vai fazer 2 anos de casado, e passa muito rápido, parece que foi ontem. Então, eu sempre falei para ele, como tem 2 meninas, e ele é o mais velho, e uma coisa que eu sempre fiz para ele, vai devagar quando é de barro, cuidado com a filha dos outros, ora, né? E graças a Deus hoje está aí um jovem tanto, casado, aí com a esposa dele. Feliz, e né? sempre, né, nessa temática. Porém, as meninas ainda não casaram, mas também é o objetivo, né? Ambas estão formadas, uma é administradora de empresa, a outra é professora de educação física, e com tudo isso ele ainda não se formou, né? Parou o curso de Direito e não deu continuidade. Porém, eu digo assim, a importância da gente buscar no Senhor. Antes de qualquer coisa, ora a Deus. Sim. Porque após isso, esteja atento aos sinais.
porque haverá de chegar o momento em que há aquele sorriso, há aquele jeito. Para não isso perder também a direção de Deus. Não, em nenhum momento pode perder. Você antecipa, mas também você não vai perder quando Deus colocar diante de você a pessoa. E aí eu tenho que falar com o pastor Bernardo, pastor, porque ele não perdeu. Exato, não perdeu tempo. Ele não perdeu. Esse estava na plataforma, passou ele cima. Né? Então tem pessoas que deixa passar o time, né? Então tem que ficar ligado para não deixar passar o time, não hipótese alguma. Eu no tempo certo. Mas, pastor, além disso, pastor Bernardo, eu penso o seguinte, quer dizer, o jovem ele precisa entender que ele tem uma vida inteira. Tem o namoro, mas tem o estudo. O namoro vai dividir a mente dele, vai dividir o pensamento dele. Tem a faculdade. Né? O filho não foi formado ainda. Não, ainda não. Talvez se tivesse solteiro, tivesse formado. Não que o casamento seja maldição, não é isso. Mas talvez se tivesse solteiro, já estaria formado. Então, eu acho que a gente precisa plantar no coração dos jovens essa coisa de, estuda, seja alguém. Não case para depois ter que ficar lá vendendo água na rua para dar sustento para sua casa. Vai estudar, vai se preocupar com isso, vai se dedicar a isso. Né? E isso também é uma coisa que é uma etapa, né? Que eu acho que é necessário antes de começar namoro. Né? E se isso me permite, eu, quando comecei a namorar, eu já tinha me formado na faculdade. E aqui está falando aqui, quais são as etapas necessárias até chegar ao namoro. Então, no caso da minha experiência de vida, primeiro, eu já estava formado, eu já estava bem comigo mesmo, estava bem ali, tanto emocionalmente, espiritualmente. Tinha minha renda, tinha como me sustentar. Porque imagina, pastor, se eu levar a pessoa para sair, não poder pagar um cachorro-quente, um sorvete, um picolé. Que vergonha. Que vergonha, né? Ter que ficar pedindo aos pais ali uma ajudinha de uma 18 anos pedindo dinheiro para. Então, eu entendo isso. Primeira coisa, buscar a Deus, buscar em Deus a pessoa certa, tá bem ali resolvido, tanto na parte de educação, como também espiritualmente, emocionalmente também, que é principalmente. O emocional vai exigir muito de você no relacionamento. E você saber ver alguns traços que você pode analisar que vão te ajudar a identificar aquela pessoa. Porque cada um tem um gosto, pastor Ednilson. Sim. Cada um tem um gosto. Então, Deus vai te dar aquela pessoa de acordo com que o seu gosto é para se encaixar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas já se encaixa. Porque o amor é o amor, né, irmão? Quando ele chega, chega, né, irmão? Chega chegando, né? Você tá pensando lá na pessoa, a menina tá pensando naquele cara, e às vezes nem está um ator pensando, da Globo, e às vezes nem está. Né? Tipo um jogador de futebol, e de repente vem um magrinho, barrigudinho, né? Aí ela olha, aí o cara trata ela bem, ela se apaixona, acabou, ele mesmo, fazer o quê, né? Mas me apaixonei por ele. Bagunçou o coração. Meu Deus, eu orei, mas o senhor, tá bom, eu vou aceitar, o senhor me mandou. Melhor que nada, né? Não acontece, assim, a gente fala em tom de brincadeira, mas assim, eu acho que o jovem, né, a gente já foi jovem, a gente idealiza muita coisa, né? A gente idealiza muita coisa, aí Deus vem e fala assim, não, mas é isso. É isso aí, A gente tem que estar disposto a ouvir o que Deus tem pra gente, né? Que a gente idealiza, e Deus fala assim, é isso. Para de idealizar tudo, que eu não vou te dar isso, não vou te dar isso, nem vou te dar isso. Vou te dar isso aqui. Essa é a pessoa que eu vou te dar, essa é a pessoa que eu vou te dar. E é isso aí, filho. Vai lá. Então, eu acho assim, a preparação, etapas, eu trago mais para o individual, sabe? Eu acho assim, eu tenho que estar, como você falou, tem que estar bem primeiro, para depois pensar. Eu não posso queimar a etapa de eu estar bem, para depois namorar. Alguém pode falar, mas para o senhor falar isso é fácil, você já é casado, não sei o quê. Tudo bem, meu. Fazer o quê? Mas se eu soubesse disso na época que eu era solteiro, eu com certeza teria feito muita coisa diferente. Mas eu não tive esse privilégio aqui, de conhecer o Evangelho, né? Exatamente. De saber que eu posso me preparar melhor antes de... Agora, pensa bem, você vai estar numa faculdade, direito, por exemplo, é difícil, é muita coisa para estudar, é muita coisa para ler, mas como é que você vai fazer isso se você está no telefone toda madrugada com a namorada? Aí você vai dividir duas coisas difíceis de administrar. Então, eu acho que essa etapa, que os jovens tinham que pensar nisso. Primeiro tem que estudar, poucos têm esse entendimento, né, pastor? Poucos têm. E a gente, como formador de opinião, a gente precisa ensinar aos solteiros, né? Embora é uma tarefa árdua, né? Tentar convencê-los a isso, mas né? É o Espírito Santo que convence, mas tem que pregar.
Como ouvirão se não há quem pregue, né? Tem que pregar e Deus vai e faz a obra. Vamos lá ao quadro Opinião. Hoje, no quadro Opinião, a pergunta é: o que é essencial para um namoro saudável? Vamos lá. Respeito, hoje e sempre. Passado, presente e futuro, respeito. Hoje, o que era certo é errado, o que é errado é certo. Há uma cumplicidade, um respeito que hoje em dia tá difícil. Mas no dia a dia consegue. Amizade, compreensão e tem que ser o conjunto. Tudo junto, um ajudando o outro, tá tudo certo. O respeito ao outro, respeito, amor, carinho. Antigamente era melhor, agora tá muito difícil. Ninguém quer ser muito compromisso com ninguém, menino de barriga de lado e vai embora. Antigamente as pessoas eram mais reservadas e então os relacionamentos eram bem diferentes. Hoje, com essa facilidade, eles transformaram namorar em ficar. E isso aí não é legal. Não é legal. Então, os rapazes erram muito porque eles difamam as moças e eles esquecem que aquela moça vai ser esposa de um deles. Então, isso aí hoje está complicado. Eu gosto mais de lembrar daquela época, da minha época. Eu também gosto de lembrar mais da minha época. Mas é bom, aquela época era boa, né? Sim. Quando você escrevia o bilhetinho no guardanapo, dava para a menina, né? Mandava Sedex, né? Mandava carta de amor, essas coisinhas que acabaram, né? Acabaram, agora é tudo, enfim, tudo meio que frio, né? Bom, vamos chamar o X da questão, vamos lá. X da questão. O X da questão de hoje: qual a diferença entre o namoro atual e o namoro antigo? Bom, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, tem coisas que não convêm, não edificam. O namoro antigo, eu entendo que o namoro antigo tinha mais essa preocupação com a pessoa que você vai namorar, né? Você não se preocupava só em se saciar, em se resolver, você em querer resolver suas emoções, você se preocupava com a outra pessoa, você se identificava com a outra pessoa. Você não saía para um lugar e começava um namoro e de manhã, e às vezes até na mesma noite, namorar 2, 3 pessoas, como acontece hoje com os jovens. E a gente tinha esse galanteio, essa coisa mais romântica, essa coisa mais olho no olho, e tinha mais essa preocupação. Hoje é tudo muito dinâmico e os jovens estão trazendo esse dinamismo para relacionamento. Mas, em compensação, os relacionamentos não estão sendo relacionamentos duradouros e firmes como eram antigamente. Então, é muito normal hoje você ver um casamento não durar mais de 10 anos, mais de 5 anos. Mas os que tinham esse namoro antigo estão aí até hoje. Casamentos com 60, 70 anos, 50 anos, durando e os dois ainda apaixonados. Você, hoje em dia, vê pouco isso. Infelizmente, você vê pouco isso porque as pessoas estão casando, o casamento está se depreciando rapidamente. Então, essa, no meu ponto de vista aqui, é a diferença entre o namoro atual e o namoro antigo. Eu fico com o antigo. Acho que o antigo era bem melhor do que o atual, em nome de Jesus. Bom, eu estive hoje falando de namoro aqui no Conexão e eu estive falando com o pastor Bernardo Batista, nosso pastor lá de Engenho da Rainha. Pastor Bernardo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, seu endereço, seu horário, para que as pessoas te procurem lá. Pastor, a nossa igreja está localizada lá na estrada Ademar Bebiano, no 3740, ao lado da Clínica da Família. Ali temos reuniões segunda-feira às 19 horas, quarta e sexta, 8, 15, 19 e domingo, 8 e 18 horas. Uma palavra boa, uma oração, com a unção de Deus para abençoar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, também veio aqui a brilhantar o Conexão de hoje o nosso pastor Eladir Amaral,
que é da nossa igreja de Nova Aurora. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, o seu horário, endereço, para que as pessoas possam te procurar. Da mesma maneira, eu quero agradecer, pastor Ednilson, mais uma vez essa oportunidade, dizer que a nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em Nova Aurora, está situada ali na Avenida Nova Aurora, número 100, no bairro de Nova Aurora, ok? No município de Belfor Roxo. Os nossos cultos se dão segunda, quarta, sexta, né? Feiras, o horário de 9 da manhã, 14 e às 19 horas. E no domingo, 18 e às 18h30, ok? Estamos situados ali em Nova Aurora. Domingo de manhã, então, 8 horas. 8 da manhã e às 18h30. 18h30 Isso, são 2 horários. Pastores, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Deus Grande abençoe, abraço, estamos conectados aí. Em nome de Jesus. Bom, a Conexão tá ficando por aqui, um forte abraço. Olha, o meu endereço é Rua Coronel Tamarindo, 2030, quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas, mas no domingo é 7, 9 e meia e 18 horas. Eu estou com vocês. Venha me procurar. Domingo tem sido muito especial as nossas reuniões. Pode me procurar ali, tá bom? E vai também no YouTube. Acha a gente lá no YouTube. Conexão Pastor Ednilson Lima. Vai lá porque vai valer a pena no nome de Cristo. Conexão fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa.